Fala pessoal, muito bom dia. Morning Call na parte de Equities, começando agora, quinta-feira, dia 4 de março. O dia após a loucura generalizada na bolsa, né? Que dia maluco que nós tivemos ontem. Acho que nem preciso, né, voltar a dizer tudo o que aconteceu na sessão ontem. Vocês sabem bem, todos sabemos, né? Todos passamos por aquilo ontem. Que dia maluco! Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, pessoal que está entrando na live agora. Vamos começar a falar um pouquinho sobre equities. Hoje, assim, acho que minha participação vai ser mais rápida que o comum, tá? Mais rápida do que normalmente é, porque o noticiário para equities já está um pouquinho mais fraco hoje. Vou até, enquanto eu estou falando aqui com vocês, já vou abrindo aqui o Home Broker para deixar pronto para quando o futuro começar a ser negociado, né? Lá fora hoje uma abertura não tão positiva, na verdade nem só a abertura, né? O fechamento também, se olha o mercado asiático também foi feio o negócio. Então, assim, Brasília trazendo alívio depois de todo aquele caos ao longo da sessão de ontem, mas o cenário internacional hoje não está tão favorável, tá? Eu vou comentar sobre tudo isso, estou só abrindo aqui o meu Home Broker. E aí a gente já começa a seguir aquele ritmo de sempre, né? Começar falando um pouquinho sobre o que aconteceu ontem, depois a abertura, né, no mercado internacional e por fim, depois a gente fala sobre, óbvio, né, notícias corporativas e ofertas, né? Notícias de ofertas que nós temos nessa manhã também. Bom, é isso então, tá aberto aqui, assim que começar a ser negociado eu já falo sobre como o futuro, né, do Ibovespa está sendo negociado por aqui. Bom, vamos lá então. Ontem a sessão foi bastante volátil, né, pessoal? A bolsa acabou fechando em uma queda de 0,32 e quem olha só para esse número não consegue entender o que foi a sessão. A bolsa chegou a cair mais de 3,5% ao longo da tarde de ontem, um mau humor generalizado, com um anúncio, né, de dois principais pontos. O primeiro, o anúncio da fase vermelha no estado de São Paulo, voltando a fechar todos os comércios não considerados essenciais, né, pelo governo do estado. Mas, obviamente, que esse não foi a principal razão. A principal razão, né, a principal causa dessa queda expressiva de ontem era o noticiário estar vindo de Brasília, principalmente com perspectivas, né, de que mudanças no texto da PEC emergencial pudessem romper com o teto dos gastos pré-estabelecido, né, há algum tempo atrás, dado o cenário já bastante conturbado no ponto de vista fiscal do país. Bom, porém, quando era talvez umas 4 e pouco da tarde, o Arthur Lira foi ao seu Twitter e escreveu, né, que, bom, os boatos que estavam vindo de Brasília, na verdade, eram infundados. E ao longo do dia, então, na verdade, 10 minutos depois, todo o cenário começou a se reverter, né? Então, foi bastante curioso. O dólar que estava explodindo, né, sendo sustentado uma alta bastante expressiva ao longo de toda a sessão também virou, a bolsa virou, enfim, o dólar estava 5,75, né? Acabou fechando em 5,62. O Ibovespa, que estava próximo dos 107 mil pontos, fechou acima dos 111 mil pontos. E tudo isso aconteceu em 10 minutos. 10 minutos, se você foi no banheiro, ficou lá 10 minutinhos, voltou, a hora que você olhou para o home broker estava completamente diferente, parecia que era uma outra semana já. Os bancos fizeram o mesmo movimento, né? Tava caindo 3%, fecharam em alta, foi o setor que sustentou a bolsa nessa virada ao longo do dia. E o destaque positivo ficou para a PetroRio, né, que acompanhou a aceleração do petróleo no mercado internacional e recuperou parte das perdas do último dia, subindo 4,5%. A PetroRio, né, se beneficiando então desse cenário positivo no mercado internacional, com as reuniões da OPEP, acreditava-se que poderia sair anúncios, né, de aumento da produção da commodity, mas ao que tudo indica, eles vão manter os cuidados, né, quanto à oferta por conta da pandemia ainda. Então isso trouxe um bom humor para o petróleo, né, que disparou um pouco mais de 2% na sessão ontem, interrompendo uma sequência de 3 quedas consecutivas. Quanto a noticiário de vacinas, né, como eu disse, todo o estado de São Paulo entrará na fase vermelha a partir das 0 hora do sábado, ou seja, de sexta para sábado, né, quando é meia-noite, fase vermelha, tudo fechado. Vai abrir padaria, vai abrir, enfim,
farmácia, esse tipo de estabelecimento continua aberto, né? Mas de resto tudo fechado. Bom, o governador do estado disse que quer comprar 20 milhões de doses da vacina da Pfizer para o estado de São Paulo e o Ministério da Saúde acertou a compra de 100 milhões da Pfizer na noite de ontem, tá? Notícia super positiva, claro que poderia ter sido antes, mas já que não foi, é ótimo que esteja sendo agora. Para mim é uma notícia sensacional e também, se não me engano, mais 30 milhões de vacinas da Janssen, tá? Então, finalmente vamos ter, provavelmente lá em meados de maio, uma quantidade, um volume bastante expressivo de vacinas chegando ao país. O Butantan aceitou vender um lote adicional de 30 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, segundo Bruno Covas, o prefeito de São Paulo. E o Covas também está querendo comprar, pelo que eu vi agora cedo de notícia, aqui, 5 milhões de doses da vacina da Johnson & Johnson para a Covid-19 para a Prefeitura de São Paulo. Tá? Então, finalmente estamos vendo o noticiário de vacina se acelerando no país. Claro que eles estão comprando, ainda precisa chegar e precisa distribuir, mas ótimo, né, de toda forma. Agora, vamos trazer a conversa para hoje, né, um dia um pouco mais negativo que se desenha no cenário internacional. Vou até atualizar, eu tinha já pego, né, os valores, mas como faz coisa de uns 20 minutos, eu vou abrir aqui para falar tudo certinho, atualizado, tá? Bom, índices futuros norte-americanos apresentam queda nessa manhã, até quando eu estava olhando um pouquinho, né, eu olhei 20 minutos atrás, estava caindo, por exemplo, a Nasdaq 0,82, nesse momento está caindo 0,34, ou seja, melhorou, né, ao longo dos últimos minutos. Mas uma sequência que decorre desde ontem, né, você pega a Nasdaq ontem, teve uma queda bastante expressiva, caiu 2,7%, e novamente a preocupação é a mesma que a gente estava falando ao longo da última semana, aquela preocupação quanto a elevação dos yields dos treasuries, né, dos títulos de renda fixa norte-americano, podendo prever uma possível aceleração da inflação, né, antes do que o mercado acreditava, tinha como cenário base, e obviamente isso pesa em empresas de crescimento, né, empresas que precisam de crédito, enfim, empresas que precisam do ambiente macroeconômico favorável ao crescimento, como as empresas de tecnologia. Então é isso. Tá, empresas de tecnologia sofrendo no cenário internacional. Bom, Europa também, né, até vou atualizar, porque, bom, vai que virou, né, mas de toda forma, a coisa de 20 minutos atrás caía em bloco em torno de 0,7%. É isso, né, melhorou também um pouquinho, está caindo 0,5% agora, mas você olha as bolsas europeias, praticamente todas em queda, tá, um cenário mais negativo também vindo do continente europeu, e o índice de blue chips da China teve a maior queda em mais de 7 meses devido a perdas em setores como consumo e materiais. Tá? Então, o mau humor começou ontem ao longo da sessão no cenário internacional, principalmente nos Estados Unidos, decorreu para a Ásia, né, nessa madrugada, foi uma sessão bastante negativa por lá, e a abertura também aqui, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é negativa. Tá? Bom, Bitcoin cede mais de 4% nessa manhã, sendo negociado próximo do patamar de 50 mil dólares a moeda. O petróleo, né? Claro que tudo que eu estou falando eu estou atualizando aqui de novo, pessoal. Eu já tinha feito tudo isso daqui, mas, né, às vezes o negócio vira. E tá virando, tá tudo virando. Pô, o petróleo estava caindo 0,2, nesse momento está estável. Tá? Você olha a WTI, na verdade está até subindo nesse momento, 0,1. Então o noticiário nessa manhã deu uma revertida nos últimos 2 minutos. O destaque positivo fica para o minério de ferro, negociado lá na China. Ele teve mais uma sessão de alta, tá, pessoal? O minério de ferro subiu 0,9 nessa madrugada, sendo negociado próximo do patamar de 178 dólares a tonelada no porto de Qingdao. Então, enquanto todas as commodities e bolsas relevantes do mundo caem nessa manhã, mais uma vez vemos o minério de ferro se destacando, já próximo então do patamar de 180 dólares a tonelada. É um patamar muito, muito expressivo, tá? Bom, vamos conversar então sobre o noticiário corporativo agora, né, que deve fazer preço nessa manhã. Como eu disse, o noticiário hoje está um pouquinho menos extenso, tá? Um monte de shopping fechando, obviamente, mas vamos começar falando sobre aéreas, tá? A Azul apresentou o balanço, né, do quarto trimestre ainda pela manhã, tem teleconferência agendada hoje para meio-dia.
A demanda da Gol, medida pelo RPK, né, volume de passageiros por quilômetros transportados, diminuiu 38% em fevereiro em relação a janeiro, enquanto a oferta indicada pelo ASK, ou seja, volume de assentos por quilômetro oferecido, caiu 36%, segundo dados preliminares de tráfego. O período, então, foi recrudescimento, né, da pandemia em todo o país, e a taxa de ocupação da aérea foi de 81% quase, né? Igual àquela registrada no mesmo período do ano passado. Então eu vi que alguém mandou aqui uma pergunta sobre companhias aéreas, né? Enquanto eu estava falando aqui, o Rafael, alguma perspectiva para a CVC e Gol está derretendo? Rafael, tá aqui a sua resposta, né? As companhias aéreas vinham desde abril do ano passado em plena recuperação, todos os meses com dados de recuperação. E fevereiro, então, o primeiro dado apresentado agora pela Gol, de grande preocupação, tá? Voltando a apresentar quedas expressivas, tanto na oferta quanto na demanda. E naturalmente por conta, né, do recrudescimento da pandemia no período, como eu disse. Bom, o que mais temos de notícias aqui? Deixa eu só abrir, eu estava olhando aqui já na Bloomberg. Nós temos que a Magazine Luiza, né, anunciou ontem a conclusão da aquisição da plataforma de varejo online, a VIP Commerce. A Magazine Luiza também foi curioso o movimento na sessão ontem, né? Começou, estava caindo os seus 3%, fechou em alta depois que a bolsa virou. A Aliança Sonae está comprando uma participação adicional no Shopping Leblon, que a tornará maior acionista do empreendimento. Saiu essa notícia no Brasil Journal hoje pela manhã. E do lado negativo temos a notícia, né, de que a companhia está suspendendo temporariamente as operações dos seus shoppings na Bahia, em Londrina e também em São Paulo. Natural, né? Todos os shoppings vão ter que fechar em muitos estados. A JHSF também anunciou suspensão temporária das atividades em São Paulo e em Salvador. A grande notícia dessa manhã, pessoal, saiu na CNN e foi repercutida pelo BDM, né, o Bom Dia Mercado. O presidente do Banco do Brasil, André Brandão, pode deixar o cargo até a próxima semana, tá? Segundo a CNN apurou, o próprio Brandão já pediu informalmente ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e o Ministério já está, então, sondando alguns outros nomes, tá? Mas parece que o Brandão vai, de fato, deixar o comando do Banco do Brasil. Mais uma mudança, né, no alto escalão das estatais que deve ser efetuada ao longo dos próximos dias. E o Brandão saindo pela insatisfação quanto às interferências do governo nas estatais, tá? Exatamente esse é o motivo que ele já deixou bem claro, né? O plano que ele tinha estruturado de fechamento de agências, né, de demissão voluntária, obviamente, né, programa de desligamento, a gente viu o governo federal quase o demitindo por ter implementado essa medida que ele tinha sido contratado para ser, né, para implementar. E, bom, o conselho segurou, né, a bronca. O conselho falou, não, vamos implementar, aqui o governo não pode interferir, tem a lei das estatais, mas de toda forma ele não vai ficar, pelo que a CNN, né, soltou agora nas últimas horas. Bom, a BRF quer oferecer carnes cultivadas em laboratório até 2024. Localiza irá emitir R$ 1 bilhão em debêntures. IRB, acordo homologado entre IRB e a Eletronorte, prevê o pagamento de 358 milhões do total de 390 milhões até o dia 10 de março, segundo o comunicado. O acordo encerra uma ação de ressarcimento proposta em 2005 pela IRB. Então, a IRB vai receber os seus 358 milhões de reais da Eletronorte até o dia 10 de março. A Rumo iniciou a operação na ferrovia Norte-Sul 5 meses antes do prazo. E quanto a ofertas, temos a notícia que o Banco Pan, controlado pelo BTG Pactual e pela Caixa Participações, informou na quarta-feira ter protocolado registro de oferta pública de distribuição secundária de suas ações ordinárias sob a titularidade da Caixa Par. Palavras difíceis, mas basicamente a Caixa vai desfazer, né, de grande parte da sua participação no Banco Pan. É isso, vai ter uma oferta, se você quiser entrar, né, e comprar a participação do Banco Pan, vai ter uma oferta grandona ao longo dos próximos dias, tá, para exatamente isso. Eu sei que o Beirute já falou, mas só gostaria de reforçar, caso você não estivesse, né, no outro call, no Morning Call na parte econômico, às 11 horas da manhã a gente vai ter a votação do segundo turno da PEC emergencial, tá, que foi votada ontem. Todos
né? A gente teve a votação ontem, todos os destaques foram rejeitados, ou seja, né, o projeto que chegou do governo lá foi aprovado da forma como ele foi estruturado, o que é super positivo para o mercado. Né? Ao longo da sessão ontem, vocês sabem todo o burburinho que causou, a preocupação que isso não fosse acontecer, mas aconteceu, foi uma notícia super positiva, nenhum destaque foi aprovado, então a tendência é que hoje, segundo o nosso analista político, mandou no nosso grupo, né, para já nos deixar informado logo cedo, o Conrado Magalhães, ele informou que provavelmente deve ter aprovação também em segundo turno, tá? Porque como a votação dos destaques foram rejeitadas, as votações de todos os destaques foram rejeitadas, e também a votação, né, foi bastante... teve uma grande distância, né, na votação, então a perspectiva é que não haja uma reviravolta, pelo menos no Senado. Tá? Então a gente deve ver hoje às 11 horas a aprovação em segundo turno, que é bastante positivo. E como eu disse, né, o cenário internacional estava bastante negativo, aberturas negativas por lá, mas esse noticiário se sobrepõe, né? A preocupação fiscal de fato é o que mais tem feito preço na Bolsa Brasileira, e já adianto a vocês que a abertura do índice futuro é bastante positivo, tá? A abertura do índice futuro nessa manhã aqui no Brasil é bastante interessante, ele sobe mais de 1% nesse momento, tá? Subindo 1,06, 1,07 a 112.550 pontos, enquanto o dólar recua 0,85, sendo negociado a 5,77 o futuro, tá? Então, muito positivo, uma abertura que se desenha favorável para a Bolsa Brasileira. Bom, vamos ver se consigo pegar aqui algumas perguntinhas rápidas. Com essa queda da bolsa, é hora de ir às compras ou vale aguardar mais um pouco? Sim, eu acho que ontem, né, algumas oportunidades foram desenhadas, mas tinha que ter cuidado. Agora, hoje, a gente já pode ver nesse cenário um pouco mais calmo alguns papéis que tinham sido, né, bastante penalizados ao longo dos últimos dias e buscar esses papéis como oportunidades. Tá? Então, ficar atento aos nomes que a gente tem recomendado nas nossas carteiras. Sobre Raia Drogasil, Veronice, a gente não tem nenhuma notícia nova, tá? Nenhuma notícia nova que valha o destaque aqui. Eu acho que é um papel que vai continuar também, né? Um papel que a empresa é de fato muito sólida, apresenta ritmo de crescimento muito elevado há muito tempo, né? Sempre surpreendendo o mercado. Nome que a gente gosta mesmo, né? Depois do desdobramento, acho que é um nome que foi penalizado esse ano, mas quando você olha para o setor, olha depois do setor, com exceção de Pague Menos, por mais que as, né, empresas do setor de farmácia ali tenham sido penalizadas, elas sempre se sobressaem, né, sempre tem uma performance acima das outras. É um papel que eu carregaria na carteira, né, um papel de longo prazo, mas eu não vejo nenhum sinal de curto que justifique uma reviravolta do que a gente tem observado. Tá? Minério no topo, dólar no topo, tendência não é começar a corrigir aos poucos, assim como o petróleo? Eu não acho que a tendência seja o petróleo começar a corrigir aos poucos, Carlos, nesse momento, para ser sincero. Acho que tem até mais espaço para continuar andando, a depender da reunião da OPEP hoje. E quanto ao minério, a gente está vendo um cenário que não vai mudar tão cedo, né? Não acho que vai mudar tão cedo. E por mais que ele comece a realizar, vai buscar os $130 a tonelada, as empresas do setor continuam baratas, mesmo com essa queda expressiva no minério. Pode trazer no curto prazo um movimento negativo? Pode. Mas se você olhar no fim do ano, essas empresas vão estar pagando 10, 15% de dividend yield. A expectativa é que a Vale possa pagar algo em torno de 10% de dividend yield. Eu vi BTG colocando preço-alvo em R$140, né, para o papel. A gente está falando de um papel que está R$100, você tem 40% de potencial de ganho de retorno de capital. A gente tem um alvo de 130. Então, mesmo caso, eu não acho que também o dólar vai chegar a 4 e alguma coisa, então provavelmente vai ficar nesse 5,20 a 5,40, como é que estava variando anteriormente, né? Então o cenário continua bastante positivo. Não acho que seja topo, longe disso. B3 nada novo, Simone. Temos resultado, né? Muito em breve. Mas nada novo, assim, eu acho que as preocupações recentes estavam pressionando o papel, né? Mas na semana já recuperou seus 4%. Vamos ver o próximo resultado, a expectativa é que a gente continue vendo o volume negociado crescendo,
número de investidores também em alta, né? O volume de ofertas muito expressivo ao longo desse ano, e as preocupações fiscais poderia ser, né, um divisor de águas, né? Caso a PEC emergencial tivesse explodido ontem no Senado, provavelmente a gente não veria o volume de ofertas que provavelmente deve acontecer esse ano. Então também é uma notícia super positiva para a B3, tá? Primeiro porque você consegue controlar a taxa de juros, ou seja, ativos de risco continuam favoráveis, né? Você continua tendo um ímpeto maior para investimento em renda variável, e para a B3 também é super positivo, tá? Pessoal, 9h15, peço desculpa se eu não consegui pegar a pergunta de todo mundo, mas a gente tem a live Quero um Guia hoje, então volta aqui às 5h30 e traga quantas perguntas quiser, a gente vai ter todo o prazer em tirar suas dúvidas, tá? Mas já deu meu horário, infelizmente, tenho que encerrar a live. Obrigado pela presença de todos mais uma vez, um cenário positivo que se desenha nessa quinta-feira para todos nós. Até mais tarde então, pessoal. Tchau, tchau.